Boa tarde, galera. Bom retorno aí para vocês todos. Mais um ano, firme e forte, né? Turma de vocês foi dividida ao meio. Né? É até um bom sinal, porque turma menor, né, a gente consegue render mais. Ano passado estava muito tumultuado, muita brincadeira, né? Esse ano vamos ver se a gente foca mais nos estudos, correto? Esse ano eu vou lecionar com vocês uma disciplina chamada Modelagem 2. Tá? É a continuação, tá, da disciplina do ano anterior, do ano passado, que foi Modelagem 1. Não sei se vocês lembram, mas ano passado a gente começou a trabalhar o primeiro semestre com a parte do projeto lógico, fazendo toda a modelagem, tá, no estudo de caso, né, pegando o estudo de caso, transformando em tabela, utilizando a remodelagem, trabalhando com a entidade, utilizando a cardinalidade, correto? Quando chegou no segundo semestre, a gente passou para o projeto físico, pegando essa parte toda que a gente criou de modelagem lógica, os projetos, e implementamos no projeto físico, trabalhando com as tabelas, ou seja, fazendo fisicamente o banco, criando o banco. Utilizamos, para quem não lembra, a ferramenta Basic, que é um gerenciador de banco de dados, que é bom lembrar que tem muita gente que confunde banco de dados como gerenciador. Existem vários gerenciadores de banco de dados no mercado. Tá? O banco de dados é a base de dados que você cria. Quem vai gerenciar esse banco são esses gerenciadores. Né? Posso citar alguns aqui, né? Esse próprio MySQL que a gente está utilizando é um gerenciador. O Basic, que a gente utilizou ano passado, é um gerenciador, porém simples, mas é um gerenciador. Tá? Tem o SQL Server, tá? Que é um gerenciador. Qual a diferença desses? Tá? O MySQL é um gerenciador de banco de dados, uma versão livre. Tá? Ele tem versão para Linux e uma versão para Windows. Dependendo do sistema operacional que você esteja utilizando, você não tem problema nenhum. Você pode instalar a versão na sua máquina e vai rodar perfeitamente, correto? Se vocês observarem, a gente aqui no laboratório utiliza Linux e ele está rodando aí. Vocês vão abrir o programa e vão ver que ele vai rodar certinho, correto? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar um pouco agora como funciona o MySQL. Esse gerenciador de banco de dados, tá? Ele é um gerenciador bastante simples, muito bom de se trabalhar, porque a gente começa a visualizar o projeto mesmo, as tabelas, começa a identificar como funciona a parte de implementação, tanto de gerenciamento como de implementação no nível de relacionamento. Tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente deve fazer, já que a gente está começando do zero, é deletar, excluir todas as bases de dados existentes nesse gerenciador, correto? Já que a gente está do zero, é melhor a gente começar com o banco do zero, tá? Utilizar o gerenciador do banco de dados e criar um banco novo. Como que a gente faz para saber quais são as bases de dados que esse gerenciador está gerenciando ou que foram criadas através dele? A gente vai dar um comando chamado show database e vai identificar essas bases de dados, correto? Vamos lá digitar. Digitado o comando, tá? Lembrando que cada comando, após de cada fim do comando, linha do comando, a finalização, tem que se colocar um ponto e vírgula, tá? Respeitando, senão ele não gera o que você quer. Ó, show database, ele gerou o quê? Todas as bases de dados no meu banco de dados. São 5 bases de dados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5 bases de dados. Sendo que a primeira é do próprio sistema. Então, essa primeira a gente não vai excluir, não vai deletar. A gente vai deletar as outras. Lembrando que cada banco de dados, tá, pode ter as bases de dados diferenciadas.
Se você olhar o banco de dados do colega de vocês, com certeza pode ter outros nomes aqui de base de dados, que foram outras pessoas que criaram, correto? Então, cada um vai deletar a sua aí. Eu só quero que fique a base de dados, a primeira, e o MySQL, correto? Como que a gente deleta uma base de dados? Tá? A gente viu como chama a base de dados e como deleta. A gente vai utilizar o comando drop, tá? Só vocês observarem aqui. Observa que aqui o comando não está correto. Ele gerou um erro e dá um número de erro aqui. Eu já fiz de propósito. O que está errado nesse comando aqui? Como eu quero deletar só uma base de dados, eu não posso chamar a base de dados no plural. Eu tenho que chamar no singular. É só uma base de dados, que é a base de dados teste. Então, o que eu faço? Eu volto o comando, deleto o S e dou um Enter. Olha o que ele fez. Ele aceitou o comando foi bem sucedido e ele deletou a base de dados teste. Como que a gente vai certificar se ele deletou a base de dados teste? A gente chama o show database outra vez. Se a gente observar, a base de dados teste não já está mais aqui. Correto? Agora, uma atividade para vocês. Eu quero que vocês deletem todas as bases de dados do programa de vocês aí, do gerenciador.